Muito se fala sobre o tal descobrimento da América pelos espanhóis no final do século XV. Mas essa palavra não é nada apropriada, já que aqui viviam populações, civilizações e culturas muito antes da chegada dos europeus pelo Atlântico. Alguns historiadores preferem usar o termo invasão, outros falam de um encontro entre dois mundos, e outros ainda usam o termo conquista. A Espanha, no final do século XV, passava pelo momento de mercantilização. Esse processo de transição foi global e teve longa duração, culminando tempos depois na economia capitalista. Ela atingiu todos os níveis da sociedade: a cultura, a vida cotidiana, as relações de produção e de propriedade. Através desse processo, a gente pode dar uma olhada para a expansão marítimo-comercial, do qual a Espanha participou, e ver os diversos fatores que motivaram essa empreitada. Em primeiro lugar, temos que ressaltar a busca por metais preciosos em outros continentes, já que a falta de recursos estava levando a uma desmonetarização da economia. Temos que destacar também a presença de um setor mercantil que vinha se desenvolvendo desde a Baixa Idade Média. As grandes navegações, a partir daí, são bancadas pelos monarcas para fortalecer os novos estados e superar a fragmentação do poder típica do feudalismo. A expansão atlântica, então, se mostra como uma forma de superar a crise europeia do final da Idade Média. Desde a Idade Média, a Espanha se via envolvida contra os muçulmanos, que em 711 tinham ocupado uma boa parte da Península Ibérica. A reconquista exigiu muitos esforços dos monarcas espanhóis, especialmente para a formação de exércitos que combatessem os povos invasores, promovendo assim o repovoamento e defesa das regiões reconquistadas. A crise do século XIV produziu mudanças bem significativas na Espanha, que sofreu um declínio no comércio de Aragão. Já Castela, devido às sucessivas vitórias na Reconquista, teve o comércio reanimado e passou a disputar com Portugal as rotas da África Ocidental. É importante a gente não esquecer que as práticas do comércio marítimo e a busca por metais preciosos e especiarias não era bem uma novidade para a Espanha, quando Colombo viaja em 1492. Em 1469, Isabel I de Castela e Fernando II de Aragão juntaram as escovas, os reinos, num casamento de união dinástica. Eles estavam tentando se unir para fortalecer o Estado espanhol, mas não foi o suficiente para acabar com as diferenças entre os dois reinos. A diversidade cultural entre os espanhóis da península era muito grande. Mesmo com o declínio do comércio catalão desde o século XIV, a Espanha continuou sensível ao grande comércio, tanto que competia ferozmente com Portugal pelo controle da rota atlântica, do comércio com as Índias Orientais. Os dois estados disputavam o domínio da costa ocidental da África, mas ao longo do século XV, Portugal acabou consolidando sua hegemonia, com as viagens de Bartolomeu Dias, dobrando o sul-africano no Cabo da Boa Esperança, em 1488, e de Vasco da Gama, em 1498. Mas antes, Cristóvão Colombo ofereceu aos reis da Espanha uma alternativa: chegar às Índias pelo oeste, já que contava com o formato de globo da Terra. Como era a América antes da chegada dos europeus? Isso dá bastante pano para a manga, para outro vídeo. Mas a gente pode dar uma pincelada aqui para entender melhor a conquista espanhola. De maneira geral, o território da América pré-conquista era bem heterogêneo na organização social. Existiam tantos povos nômades e dispersos, quanto impérios organizados e bem centralizados. Destes últimos, dois protagonizaram destaque: a Confederação Azteca, no México Central, centralizado na cidade de Tenochtitlán, e o Império Inca, nos Andes, centralizado na cidade de Cusco. Essas sociedades, de um modo geral, apresentavam uma organização hierárquica bem forte. A religião era a base justificativa da vida política, social e econômica, tanto dos aztecas como os dos incas. Voltando para a Espanha, Colombo inicia sua viagem no dia 3 de agosto de 1492, enviado por Isabel de Castela em busca de uma rota alternativa para o comércio com as Índias Orientais pelo oeste. O financiamento da expedição foi bancado majoritariamente pelo capital privado, com uma promessa de grande lucro, pois o Estado espanhol não tinha recursos para cobrir essa viagem. Colombo chega na ilha de São Domingos, atual República Dominicana e Haiti, no dia 12 de outubro daquele mesmo ano, e depois de 2 meses explorando a região, volta para a Espanha sem encontrar muitas riquezas. Colombo tenta mais algumas viagens ao novo continente, mas não obteve os resultados que queria e acaba morrendo sem seus prometidos privilégios em 1506. Mas esse explorador é uma figura emblemática do seu tempo,
e apesar de contraditório em diversos pontos, exemplifica bem a sua época, de essencial transição. Ao mesmo tempo que tinha uma mentalidade renascentista, por conhecer as ciências cartográficas e artes náuticas dos portugueses, foi também um homem, digamos, medieval, místico, interessado em expandir a fé católica no período de guerras religiosas contra os muçulmanos e judeus da península. A conquista da América pelos europeus baseou-se inicialmente no capital privado, mas teve profunda intervenção da Igreja Católica, que dava sanção moral à empreitada. E o Estado, que, representado pela Coroa de Castela, concedia os necessários requerimentos a fim de legitimar a aquisição das terras, para os conquistadores pudessem explorar e colonizar as regiões do Novo Mundo, e eles, em troca, pagavam o quinto real à coroa. A invasão europeia no continente americano representou um processo violento de extermínio da maior parte da população nativa, uma agressiva desestruturação das sociedades ameríndias, uma aculturação impositiva eurocêntrica, de violência simbólica e física contra o outro diferente, não europeu, de cultura tida como exótica e não cristã, num período de intensa atividade de poder da Igreja Católica. Essa violência permanece impressa na história latino-americana até os dias atuais. Para explicar a conquista espanhola na América, a grosso modo, podemos falar em 3 elementos: a espada, a cruz e a fome. A espada diz respeito principalmente à desproporção dos instrumentos de luta dispostos pelas duas partes no conflito. Do lado espanhol, armas de fogo, armamento com aço, cavalos e intensa mobilidade. Do lado indígena, arco e flecha, lança, frequentemente envenenadas, atiradeiras, machados. A cruz se refere ao papel da religião no processo de dominação, em 2 sentidos fundamentais. Por um lado, a chegada dos espanhóis foi interpretada pelos nativos como um sinal profético da volta de seus deuses, que marcaria o início dos novos tempos. E essa percepção teve efeito paralisante sobre os indígenas, pelo menos num primeiro momento. Claro que os espanhóis se aproveitaram dessa condição. Por outro lado, a dominação espanhola foi um golpe letal nas religiões indígenas, já que os grandes impérios nativos tinham seu poder político e religioso frequentemente fundidos no mesmo líder. A subsequente imposição do catolicismo às massas ameríndias foi um marco de desestruturação do universo cultural que existia na América antes da chegada dos espanhóis. Por falar em desestruturação, não podemos esquecer da profunda alteração que a chegada dos estrangeiros significou na cultura material indígena, alterando seu modo de vida, as formas de tributação, seu ritmo de trabalho, sua cultura. E chegamos enfim ao terceiro elemento, a fome. Essas mudanças alteraram tão profundamente a vida produtiva desses povos que resultou na brutal diminuição dos indígenas. Se calcula que em cerca de 50 anos, 2/3 de vida nativa foram ceifadas. Essa drástica diminuição demográfica pode ser resumida nos seguintes fatores: as violências praticadas pelos espanhóis contra as populações ameríndias, as doenças trazidas por eles contra as quais os nativos não tinham nenhuma imunidade, entre elas gripe, tifo, rubéola, varíola, os maus tratos nos trabalhos indígenas forçados, a brusca alteração das formas produtivas dessas populações e a desestruturação do sistema cultural e moral indígena, o que resultou em suicídios, abortos e alcoolismo. Podemos sintetizar a conquista espanhola, de forma superficial e resumida, em 3 etapas distintas. A primeira compreende a chegada dos europeus e a colonização das ilhas da América Central, iniciada em 1492. São feitas diversas expedições exploratórias, e quando é constatada a presença do ouro, já no século XVI, se inicia uma intensa extração mineira com a escravização da mão de obra nativa ameríndia e a importação de africanos escravizados. A dizimação das populações indígenas e a progressiva escassez do ouro logo levaram à produção agropecuária extensiva nas ilhas, com destaque para a economia açucareira em Cuba. A segunda fase pode ser encaixada entre 1519 e 1532, quando os espanhóis dominam a Confederação Azteca, no continente, e onde, em 1522, o monarca Carlos V legitima a conquista do México, ao nomear Hernán Cortés como governador da agora chamada Nova Espanha. Podemos concluir a terceira fase com a conquista do Império Inca nos Andes, em 1532, numa expedição liderada por Francisco Pizarro rumo a Cusco, até 1556, quando começa uma colonização mais efetiva do continente pela coroa espanhola.
Mas a gente não pode encerrar a história da conquista espanhola assim dessa forma. Os nativos não assistiram pacificamente à destruição de seu mundo por estrangeiros brancos, vindos de lugares distantes além mar. Houve resistência, luta dos indígenas, sob as mais diversas formas. Os araucanos no Chile, nesse sentido, são um bom exemplo de resistência armada, já que aprenderam a usar arma de fogo e reaprenderam a montar a cavalo. Sim! O cavalo também era nativo das Américas, mas foi extinguido por conta da caça. Há estimativas que o cavalo existiu nas regiões platinas até pouquíssimo tempo antes da chegada europeia, já que os charruas prontamente montaram assim que os viram. Isso fez com que os araucanos conseguissem, em 1598, libertar boa parte do seu território do domínio espanhol. Os chiriguanos andinos também resistiram à colonização espanhola por 3 séculos. Os xiximecas, no norte do México, só tiveram sua forte resistência vencida depois de muita luta num longo processo estratégico dos espanhóis de aculturação. Não se renderam por nada. Do antigo Império Inca, sob liderança de Manco Inca, irmão mais novo do último líder do império, nasce um novo império com todos os valores e tradições do antigo, numa consciente atitude de negação do cristianismo e tentativa de restabelecer a antiga religião do povo, com o culto solar. Esses exemplos de recusa dos valores europeus foram um movimento tanto político quanto religioso, e todos foram violentamente reprimidos ainda no século XVI. Mas de toda forma, resistência indígena, de forma armada ou cultural, de forma individual ou coletiva, ainda reafirma a ideia de que os indígenas não apenas sofreram a conquista espanhola de um modo frágil ou submisso, mas foram sujeitos ativos do processo, resistindo e lutando enquanto puderam contra a violência da invasão europeia na América. Partiu ver como toda essa história é aplicada nos vestibulares Enem? Então dá uma pausa no vídeo e tenta responder essas questões, que em breve escreveremos nos comentários as respostas e a explicação de cada questão. Se tu gostou do vídeo, dá um like aqui embaixo, digita nos comentários o que tu achou, dê sugestões para as próximas videoaulas e te inscreve no canal se ainda não é inscrito, para não perder nenhuma novidade. Até a próxima!